Fala aí, meu povo, beleza? Não sei porque eu tô rindo, mas vambora. Marcos Zé Pena aqui na área. Vamos agora falar um pouquinho sério, vai. Depois, sei lá quanto tempo que eu não faço isso. É a primeira vez eu faço sobre um treinador que o Corinthians contratou. Normalmente eu falo de demissão aqui. Não sei porque eu tô criando uma expectativa meio diferenciada no Dorival Júnior. Sim, já foi anunciado hoje, segunda-feira. Estranhamente depois do jogo contra um ex-time, Flamengo. Aqui o resultado. Pra que falar? Você é tão lento? Eu vou aqui lembrar também de outros episódios que aconteceu parecido. Por exemplo, o próprio Tite. Quando ele anunciou que ia treinar o Flamengo, acho que foi em 23, eu acho, não lembro agora. 22, não lembro. Eu sei que ele tá cotado aí pro Corinthians. Ele deu a desculpa que não queria, acho que é algo do tipo, né? Não queria trabalhar naquele ano. E simplesmente não foi pro Corinthians. Mas algum tempo depois foi pro Flamengo. Olha que coisa. Detalhe, ele não queria estrear contra o Corinthians. Então ele esperou acho que até segunda-feira daquela semana para estrear, né? Aí estreou no jogo seguinte ao Corinthians. Outro que eu vi bizonhamente foi o Vitor Pereira. Assim que acabou o contrato dele no Corinthians, não se acabou, né? Um pouquinho antes. Ele deu aquela desculpa esfarrapada sobre a sogra. Não foi esfarrapada. Não quis renovar com o Corinthians. Na época eu falava, né? Mesmo sem o Roger Guedes, o Corinthians tinha totais condições de ser campeão, de ganhar um título. Porque o Vitor Pereira tinha o time na mão. Sim, tinha o time na mão. Ele simplesmente deu esse migué. Porque no ano seguinte acabou indo pro time que ganhou dele na Copa do Brasil, o Flamengo. E ele acabou não ganhando nada, não sei nem se foi por causa disso, né? Mas vambora. Em 2018 tinha um treinador que ia fazer algo parecido. Só que ele conseguia depois fazer diferente de todos. No final daquele ano, o Corinthians anunciou o Jair Ventura. Acho que era numa sexta ou na quinta-feira. Falaram na época que ele não precisava ir treinar o time contra o Palmeiras no domingo. Mas só que ele abraçou o time e foi pro jogo. O Corinthians perdeu por 1-0 pro Palmeiras. Mas esse ato foi lembrado. Jair Ventura não precisava treinar o time, mas foi pro jogo. Aquele tipo, né? Acho que ele tinha que assistir o jogo para saber o que ele ia enfrentar. Algo que aconteceu agora com o Dorival Júnior. Só que ele resolveu conhecer o time no campo, né? Tanto que eu já fiz alguns jogos depois, vou colocar por mim, minha opinião. Fez o pior jogo que eu vi na história do Corinthians. Aquele 0-0 com o Flamengo em 2018. O pior jogo que eu vi na vida do Corinthians. Eu acho que no jogo da volta o Corinthians classificou, fazendo 2-1. Mas aí o legado bizonho do Jair Ventura foi meio que esse. Agora eu não tô lembrando de se algum outro treinador fez algo parecido, né? Porque do nada começou essa modinha, né? De um treinador não estrear contra um ex-time ou um time que ele foi bem. Lembrei mais desses que eu citei aí justamente por isso. Agora vamos focar aqui. Dorival Júnior, na seleção brasileira, ele foi muito mal, né? Bom, eu e boa parte do povo não conta a passagem, né? Motivo simples. Dorival Júnior ele não conseguiu convocar o seu time, né? Ele meio que foi forçado a fazer um time de empresários. Eu acho que é um pouco por isso que depois que ele foi demitido da CBF, cogitaram a possibilidade da volta do Tite à CBF, já que o Tite fez o time de empresário jogar. É só ver os números do Tite na seleção. Faz uma pesquisa básica e você vê. Um time que em 6 anos teve 6 derrotas. Olha que coisa. Tá certo que algumas dessas derrotas foram doídas.
como por exemplo a final da Copa América para a Argentina e a derrota para a Bélgica na Copa do Mundo. Croácia não foi derrota, foi um empate, mas foi um empate doído. Perdendo os pênaltis não conta como derrota, conta como empate. Então o Tite tem excelentes números para a CBF. O Dorival Júnior, eu meio que vou contar a passagem dele por São Paulo e Flamengo. Eu tenho boas expectativas com ele, só que ao mesmo tempo também não tenho. Eu lembro os 2 jogos que o Dorival fez em Itaquera e aquele jogo que ele fez no Maracanã pelo Flamengo, na Copa do Brasil de 22. Em Itaquera contra o São Paulo, coisa dominou o São Paulo, mas tomou um gol tosco no final. Ganhou só de 2-1. São Paulo do Dorival não viu a cor da bola. O jogo da volta foi igualzinho. A diferença é que foi o Corinthians que não viu. Aí depois veio que aquele gol do Lucas lá, que não quero entrar nesse assunto agora. Todo mundo sabe o que aconteceu, né? Até o Lucas sabe. Na final de 2022 contra o Flamengo, do Dorival, o jogo na Itaquera foi 0-0. Foi um jogo até equilibrado. Teve um lance lá, mas eu não quero falar também nisso agora. No jogo do Maracanã, o Corinthians saiu atrás. Beleza, fazer o quê? Mas aí, acabou o Flamengo. Simplesmente. O Corinthians fez o gol do empate, se não me engano foi com o Giuliano. Acho que é isso. E o Roger Guedes perdeu um gol na cara. Bem estilo do salvamento do Davi Luiz. Naquela Copa das Confederações de 2013. Deu um carrinho e a bola subiu. E o Roger Guedes deu um carrinho e a bola subiu também. E aí foi pros pênaltis o jogo, né? Dorival já tremendo na base. Que tava com os melhores times do Brasil na época. E foi facilmente dominado por um time bem zoado, que era o do Corinthians. Um time que ainda tinha o Roger Guedes, como falei, que perdeu o gol, né? Mas só isso. Um time que o Vitor Pereira fez jogar, com ou sem as principais peças. No final o Flamengo foi campeão nos pênaltis. Agradecemos ao Fagner por isso. Mas beleza. Hoje o Flamengo é treinado por aquele único jogador do Flamengo que perdeu o pênalti nessa final da Copa do Brasil, que é o Felipe Luiz. Então, no jogo da volta da queda, podemos ter esse bizonho reencontro. Dorival contra o Felipe Luiz. Isso se o Felipe Luiz não for para a seleção, porque ainda há essa pequena incógnita. Igual eu falei, tenho boas expectativas com o Dorival, mas ao mesmo tempo tenho receios. O Dorival pode ser campeão na Copa do Brasil? Pode. Pode ser campeão sul-americano? Pode. Mas há esse risco de o time ser facilmente dominado pelo adversário. E, diferente dos outros, sofrer gols. E aqui também é aquele negócio, né? Dorival e Ramon Dias vão ser bem parecidos, vão sofrer. Vamos torcer para que tenha um Hugo Souza super inspirado, igual na final do Campeonato Paulista. Então esse é o time. O Dorival pegando essa bucha aí. Ele assistiu o jogo de ontem, né, dos 4-0. Ih, falei o resultado. Ele assistiu esses 4-0. Ele viu a decepção. Meio que viu o que tem que fazer. De início tem que arrumar a defesa. Eu já estou imaginando um Corinthians bem postado na defesa contra o Internacional no Brasileiro. E é isso. Acho que não tem muito mais o que falar, né? Tô fazendo um vídeo inédito, na verdade, né? Um vídeo da contratação do Dorival Júnior. Normalmente eu faço demissão. Bom, é isso. Bom, antes de encerrar o vídeo, fiquem com a rodada da família. Uma rodada bem estranha. Vocês notaram na rodada passada aí nessa, vocês viram que a segunda posição não se mexeu. Mas o primeiro e o terceiro, ó. Desimpedido fez um time estranho na rodada. Escalou na rodada, né? Diferente do Chuta-Cabra e o Skull Black, que não escalaram na rodada. E eu sei, falta de tempo mesmo. Percebi nas redes que eles estão com bastante projetos ainda. Então, não deu tempo para focar muito na rodada.
A surpresa mesmo ficou pro Lanterna agora. Tá estreando. Já estreou sendo vice na rodada. É isso aí. E eu continuo em segundo, olha que coisa. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Falei aqui sobre o que eu espero do Dorival Júnior. E relembrei alguns casos bizarros que foi igualzinho que aconteceu com o Dorival Júnior. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí, beleza? Se concorda com a minha opinião, deixa o like também. Deixa 2 likes. Isso é tudo por hoje. Alô! E bora, Corinthians!